no verso 19, Salmos 34, verso 19, ok? Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Amém? Pequenininho, dá para a gente ler junto, vamos? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa eu queria que você entendesse. Sabe, aqui é uma afirmação a respeito do justo. Quem é justo aqui? Amém. Amém. Eu vou ter que lembrar isso aqui todas as vezes, irmãos. Por que nós somos justos? Porque nós praticamos coisas boas? Não, nós somos justos porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E da mesma forma que Ele te deu a salvação, a Bíblia fala que você recebeu a justiça de Cristo. Aliás, a salvação é a própria justiça de Cristo, porque só vai entrar no céu quem é justo. Então, na verdade, quando a Bíblia fala que você recebeu a salvação, é uma consequência da justiça que foi entregue para você através do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia fala que quando nós cremos, nós nos tornamos justos. Jesus Cristo é o justificador de todo aquele que crê. Então, nós nos tornamos justos por causa do sangue de Cristo. Nunca pense que a sua justiça depende de você, irmãos. Você sabe, isso é o que o diabo quer fazer que você pense. Porque todos nós sabemos que um dia ou outro nós erramos, se não todos os dias, né? E uma hora nós vamos falhar. E aí vai ser a hora que o diabo vai querer te acusar. Mas a justiça não depende de você. A sua justiça depende de Cristo. Por isso, hoje nós somos chamados de justos. Amém? Agora, há uma afirmação poderosa aqui, é uma afirmação, você sabe, a gente foca muito, né, de que o Senhor nos livra de todas as coisas, mas há uma afirmação que eu particularmente não acho legal não, que diz assim: muitas são as aflições do justo. Bem, então veja, o próprio Jesus ele falou, né, no mundo sofrereis tribulações, aflições, né? Mas tende fé, eu venci o mundo. Veja, o Evangelho nunca prometeu para a gente uma vida fácil, irmãos. O Evangelho nunca falou assim: você vai se converter e você não vai ter mais problemas. Não, a promessa do Senhor é o livramento. Amém? Agora, qual que é a questão? Sabe, muitas pessoas, quando estão no momento da aflição, elas colocam em dúvida a sua fé. Uma vez eu conversando, eu até me estranhei, porque era um irmão já com muito tempo de evangelho, conhecia a palavra, né? E a respeito de uma outra pessoa que estava passando alguns problemas, mas também, né? Também, você viu, veio de forma ilegal para esse país, agora está colhendo os frutos. Eu falei, mas como assim? Quer dizer que todo mundo que tem problema é porque tem um pecado, ou porque está pagando por alguma coisa? Não, a palavra de Deus não diz isso. Quem escreveu isso aqui foi Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era o escolhido de Deus. E nem por isso ele foi poupado das aflições. Eu quero dizer que as aflições fazem parte da vida dos justos. E nem por isso você deixa de ser justo. Porque a maioria das pessoas pensa isso, irmãos. Olha lá o que aconteceu com fulano. O que será? Qual que é o pecado dele? O que ele fez para Deus estar castigando? Tá vendo? Se fosse crente, não ia dar problema, o carro não ia estragar. Se fosse dizimista, não ia ter problema, não ia levar cano. Não, irmãos, a Bíblia fala que o justo passa por aflições. Assim, ufa, eu sou justo e eu posso ter aflições, irmãos. Agora, se nós como justos temos aflições, deixa eu dizer, o que nós precisamos entender, irmãos, é por que nós passamos por aflições. Porque Deus permite que nós passemos por aflições. Você sabe, o sábio, irmãos, ele aprende com todas as coisas. Não estou dizendo que eu sou sábio, mas eu decidi aprender em toda situação. Se eu estou indo bem, eu estou aprendendo. Se eu estou indo mal, eu também, alguma coisa eu estou aprendendo. Aliás, a Bíblia fala que há mais sabedoria numa casa onde há um velório do que numa festa. Você sabe que enquanto é festa, ninguém está preocupado com nada. Aí quando você aparece diante de uma situação, de uma adversidade, você realmente para meditar, estudar, compreender as coisas. Por isso há muita sabedoria nesses momentos. Então eu coloquei um nome aqui sugestivo para essa palavra, que é o Deus dos vales. A gente fala do Deus dos montes, mas o Deus dos montes é também o Deus dos vales. O Senhor que está conosco
nos momentos bons, é também o Senhor que está conosco nos momentos de dificuldade. E você vai ver na história da Bíblia que em todo tempo existem dificuldades. Então, qual que é a sabedoria, irmãos? É nós tentarmos entender por que o Senhor permite. Você sabe, a Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio, né, que andou nessa terra, né? Mas quando a Bíblia fala lá, né, que Deus falou para Abraão, né, olha, peça-me o que quiseres, né? E eu sei que na maioria das traduções está que Salomão pediu sabedoria. Mas na verdade a palavra que, se você traduzir ao pé da letra, a Bíblia fala, Salomão pediu um coração que ouve. Porque o sábio é aquele que ouve. Está entendendo? Não é o que escuta. Escutar é ruído, você está escutando. Não, é aquele que ouve, ou seja, aquele que presta atenção. Será que Deus quer nos ensinar alguma coisa nas adversidades? Ou Ele deixa a gente sofrer só por sofrer? Não, vamos passar por aflição aqui para ver o justo. Não, acredite em mim, no meio da aflição, no meio do vale, o Senhor quer falar alguma coisa para a gente. E se você tiver um coração sábio, você vai aprender no momento da adversidade. E como eu falei, você aprende muito mais no momento da adversidade do que no momento que está dando tudo certo. Amém? Então eu queria falar sobre 5 pontos, 5 coisas que o Senhor quer nos ensinar no meio da aflição. Amém? Quantas coisas? 5 coisas que o Senhor quer nos ensinar no meio da aflição. Então a primeira coisa, Deus quer nos ensinar maturidade no meio da aflição. Deus quer que nós sejamos crentes maduros. Amém? O diabo quer deixar a igreja um jardim da infância, um eterno berçário. Mas veja, bebês na fé, crianças na fé, não fazem batalha espiritual, não governam, não expressam a igreja do Senhor, não expressam a imagem de Cristo. E o propósito de Deus, desde o dia que você se converteu, é que você amadureça. Amém, irmãos? Sabe, a experiência de conversão, irmãos, não é uma experiência completa da vida cristã. Eu me converti e agora pronto, acabou a obra de Deus na minha vida. Não, a experiência de conversão é uma porta de entrada, é uma experiência de porta. Agora você precisa andar pelo caminho. A Bíblia fala que Jesus é o caminho. Então há agora um processo que iniciou na sua vida, que começou lá no dia que você passou pela sua conversão. Amém? Se você não compreender isso, irmãos, nós vamos ter um sério problema, porque se a ideia do Senhor é apenas que você se converta, não tem mais por que você está vivendo aqui. Não tem mais nada para você fazer aqui. E infelizmente é o que muitos crentes podem não verbalizar isso, mas eles pensam isso. E aí a igreja vira um verdadeiro passatempo. Já viu igreja que é passatempo? E um dia tem cantor, no outro dia tem piadista, no outro dia vamos fazer teatro, no outro dia vamos fazer aquilo. Vira um grande espetáculo, vira um lugar de entretenimento. Por quê? Para esperar Jesus voltar. Vamos fazer alguma coisa aqui, vamos brincar de alguma. Crianças fazem isso, né? Você coloca um grupo de crianças assim para esperar alguma coisa, você virou as costas, elas estão brincando. Sabe, tem muito crente brincando porque não entendeu o propósito de Deus. Sabe, Deus nos criou com um propósito, amém? Cutuca quem está do seu lado e fala, Deus te chamou para um propósito. Agora, propósito é coisa de adulto. Criança não entende propósito. Criança só quer brincar, irmãos. Não, nós precisamos entender que há um propósito. Amém? E esse propósito, ele existe. A Bíblia fala antes da fundação do mundo. Fala que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Aquele que dantes os conheceu, também vos predestinou. Ou seja, há um projeto de Deus, um projeto que se estabeleceu antes da fundação do mundo, e você já estava escolhido para fazer parte desse projeto. Mas veja, nós precisamos amadurecer. Por isso o trabalho da igreja tem que ser amadurecimento. Mas muitas pessoas não aceitam. Então o primeiro desafio, você sabe, o amadurecimento, qualquer crescimento, qualquer avanço, ele demanda dor. Ele demanda desafios, né? E aí a maioria das pessoas empaca, porque não topa o desafio, não topa o problema. O menor problema que tem dentro da igreja, o menor resquício dentro da célula, ele pula fora, porque ele não aceita. Então são pessoas que não vão crescer.
Porque crescimento envolve exposição, envolve você lidar com problemas e você ser confrontado e ter desafios. O que é a escola? Quando você vai para uma escola, você vai aprender coisas. Você vai, eu pensava que era assim, agora eu descobri que é assado. O que é na verdade, o evangelho, irmãos? O evangelho é você escutar valores do reino dos céus que são diferentes desse reino que você conhece, que é o reino terreno, que é o reino da terra. Então aí você escuta que no reino terreno, quanto mais você juntar, mais você vai ter. Aí vem o reino dos céus e fala, não, quanto mais você dá, mais você vai ter. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que abrir mão da sua vida pelo evangelho, ganha lá. São valores opostos. Se você não entender esses valores, você não avança. Então, o primeiro motivo que Deus nos permite passar por adversidades é para que a gente amadureça. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, no versículo 11. Eu sei que todo mundo conhece o 13. Sabe qual que é o 13? Diz assim, tudo posso naquele... Tudo posso... Mas sabe o que ele falou antes? Vamos lá? Vamos ouvir? Filipenses 4:11 diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A gente, eu vou conquistar, eu vou fazer isso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Não, a força aqui que Deus te dá não é para você só se dar bem. Ele está mostrando maturidade. Ele falou, olha, não importa a situação, eu não mudo, porque eu tudo posso no Senhor. Então para o apóstolo Paulo ele fala, olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na perseguição, seja nos tempos bons. Porque, irmãos, a Bíblia fala que a chuva ela cai para o ímpio como cai para os justos. Então esse tipo de situações, né? Agora, por exemplo, os economistas estão falando que provavelmente alguns meses à frente, os Estados Unidos vai ter uma crise financeira, já está começando uma crise imobiliária. Então veja, essas variações, problemas econômicos, problemas de guerras, problemas de perseguição, ocorrem o tempo inteiro. Mas o que o apóstolo Paulo aprendeu? Não importa a situação, eu aprendi a ser contente, eu aprendi a ser honrado, mas eu aprendi a ser humilhado também. O dia que me honrar, amém. O dia que me humilhar, amém. Amém. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar, amém? Aleluia. A Bíblia fala o quê? Que aqueles que são humilhados serão? Não, está na Bíblia isso não. Tem uma diferença, eu aprendi um dia desses, irmãos. Porque a gente fala, aqueles que são humilhados, pastor, eu fui tão humilhado, agora eu vou ser exaltado. Não, a Bíblia diz, aquele que se humilhar será exaltado. Tem uma diferença. Tem uma diferença, irmãos. Aquele que se humilhar será exaltado, não aquele que é humilhado. Está me entendendo? É uma diferença entre você se humilhar, você se colocar na posição. Esse Deus vai exaltar, né? Mas então, Paulo ele aprendeu. Então isso para ele é maturidade. Mas é interessante porque ele fala, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. Sabe, nós temos que aprender, irmãos. Temos a aprender a viver em toda e qualquer situação. Pessoas maduras, elas estão firmadas em Cristo. Sabe, a alegria do apóstolo Paulo não era a circunstância, irmãos. Então, uma pessoa madura, né? E é interessante que você vai lá na Bíblia, olhar no livro de Tiago, ele fala o quê? Que aqueles que são nécios, que são imaturos, eles são levados por todo o vento de doutrina. Então, são crentes que têm uma variação de humor muito grande. Tem dia que está alegre, tem dia que está feliz, dia que dá tudo certo, Deus me ama, dia que dá tudo errado, Deus não me ama, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? O evangelho poliana. Tem daquele livro, né? Que dá bem me quer, mal me quer. Irmãos, nós temos que entender que nossa posição não muda, amém?
Dia que você errou, você é justo. Dia que você acertou, você é justo também. Então veja, situações, as aflições vêm para nos mostrar e para nos ensinar, entendeu? A estarmos firmados em Cristo. Nós precisamos aprender a lidar com toda e qualquer situação. Amém? Segundo motivo, por que Deus nos permite passar por aflições, irmãos? Para o nosso fortalecimento. Amém? Deus quer nos fortalecer. Lá em 2 Coríntios 4,17, Paulo, eu peguei referências só do Novo Testamento, porque você ia falar do Velho Testamento, Antiga Aliança, eu peguei só exemplos do Novo Testamento. Diz assim o apóstolo Paulo: pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. O que produzia a glória? As aflições. Você sabe, nos momentos de aflições, são momentos onde também muita glória é produzida, irmãos. Como eu falei, são momentos de aflições em que nós, às vezes, paramos para avaliar e para considerar as coisas, e, sabe, em momentos de grande aflição, grandes pérolas, né? Aliás, a pérola é um grande exemplo disso, né? Diz que aquela conchinha na praia, né? Vai juntando areia, aquela pressão ali vai gerando uma pérola, né? Então Deus, ele vai gerando pérolas através da pressão, né? A Bíblia fala também do vinho, né? E você sabe, hoje em dia é moderno você tirar o vinho da uva, né? Mas a uva era feita no lagar e ela era pisada, né? As pessoas iam pisando, esmagando, e dali ia saindo o melhor vinho, irmãos. Então, nos momentos de pressão, né, que Deus vai moldando, né, e gerando o fortalecimento, irmãos, né? Quando nós passamos por problemas, né, a gente costuma falar entre os homens, né, você vai criando casca dura, né, vai criando couro duro. Não é qualquer coisa que vai te derrubar, porque você já passou por adversidade. Não é qualquer probleminha que te assusta, sabe? Deus, ele vai lidando, né, e vai sedimentando a nossa fé e a nossa resiliência e a nossa resistência, para que a gente, através de problemas, né? Agora é interessante como que Deus é didático, porque ele manda as aflições, ele permite aflições, ele não manda, ele permite aflições, mas a Bíblia fala: não vos sobreveio tentação maior do que pudesse suportar. Ele sabe exatamente o quanto, né, é algo didático. É como um pai que permite o seu filho ser desafiado, mas em momento algum esse pai permite que esse filho tire os olhos do filho, né? Ele está ali sempre esperando com as mãos ali para poder amparar ele. Mas é um tempo que o filho precisa ser desafiado nos seus limites. Amém? Terceiro, Deus permite que nós passemos por aflições para mostrar o seu poder. Para que Deus possa mostrar o seu poder. É interessante que todas as vezes que o Senhor livra o povo, Ele não livra da aflição, Ele livra na aflição. Há uma diferença disso. Está me entendendo? Deus, ele não te livra do problema, ele te livra no problema. Porque se você sabe, muitas vezes nós deixamos de honrar a Deus, porque simplesmente imagina que Deus fizesse as coisas sem você sequer imaginar, né? Então você não ia nem glorificar a Deus, porque você nem sabia do problema. Você sabe, já tentou evangelizar a pessoa? Falou: olha, Jesus quer te salvar. Aí o cara fala: mas salvar do quê? Não estou perdido, eu moro ali, Walmart aqui e tal. Então, para que a pessoa seja salva, a primeira coisa que ela precisa ter consciência é que ela está perdida. Agora, como ela vai se dar conta? Como que Deus vai te livrar de uma aflição se você nem sabe que está numa aflição? Então, a maneira de Deus fazer, Ele não te salva da aflição, Ele não te salva do problema, Ele te salva no problema. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus, para mostrar o poder dEle. Quantas vezes o povo de Israel foi guerrear, se preparou para a guerra, chegou lá na guerra, Deus a vitória. Agora, na nossa cabeça, não precisa nem guerrear, né, Deus? Mata o inimigo lá, de uma doença tal, ninguém ia ver o poder de Deus.
Mas o poder de Deus é quando Deus pega 316 homens e derrota um exército inteiro. Ali ele mostra o poder dele, quando ele pega o mais fraco. E você sabe, quanto maior o problema, quanto maior o exército inimigo, né? Maior o livramento, mais o nome do Senhor é exaltado, irmãos. Então Deus ele mostra o seu poder através de circunstâncias. Sabe, quantos gostam de ouvir testemunho de milagre? Você já parou para pensar que todo milagre é uma tremenda de uma encrenca para quem está passando? Francamente, o irmão que vem testemunhar aqui, não, porque bateram no meu carro e aí tal, mas aí Deus botou a mão e o cara faz... Quem que aí, se você puder saber antecipadamente, falou, quem que é amanhã que bata no seu carro para Deus te dar um livramento para você vir domingo que vem contar o testemunho? Ninguém, irmãos. Todo milagre é uma tremenda encrenca que Deus botou a mão, né? Mas veja, é importante nós passarmos para que a gente tenha experiências com Deus. É o tipo da coisa que ninguém quer, mas é importante. Sabe, aflições ninguém gosta de passar, mas Deus permite que você passe, para que você veja a mão dele te livrando, para que ele veja o poder dele se manifestando. Sabe, senão, como é que nós saberíamos? Você sabe, é precioso quando a gente escuta, irmãos, mas é muito importante que nós tenhamos experiências verdadeiras e pessoais com Deus. É legal quando você escuta o testemunho de uma pessoa, quando você escuta uma pregação e aquilo te gera fé, mas deixa eu dizer, vai chegar um ponto que você precisa escrever a sua história pessoal com Deus. Agora, onde que você vai ver o poder de Deus se manifestar? Nas situações difíceis, nas aflições. Então Deus permite para que você possa conhecê-lo, para que você tenha intimidade, para que você possa invocar a Deus e ver a mão dele te livrando. Sabe, são essas experiências que vão construindo a fé, né? Eu estava compartilhando sexta-feira na célula algo que o Senhor começou a falar comigo. Você sabe, Deus no Velho Testamento, ele nunca se manifestou visivelmente às pessoas, né? Era um Deus que se contava histórias sobre ele, mas não havia, por exemplo, como nós temos hoje a Bíblia, o exemplo de Jesus para entendermos exatamente quem é Deus. Então, como que Deus se revelava no Velho Testamento? Através de situações. Então, por exemplo, o povo foi para o deserto e passou fome lá. E aí Deus envia a provisão. Aí, opa, Deus da provisão. Jeová Jirê. Aí o pessoal ficou doente lá nas águas de Mara, vieram as víboras e picaram, e agora Deus cura. Deus curou. Opa, Jeová Rafá, agora acertei. Estou confundindo os nomes hoje. O Deus da cura. Então, Deus ele vai se revelando, e é como se você tivesse um mosaico aqui, um quebra-cabeças, e cada situação que o povo ia passando, uma pecinha ia sendo colocada. Aí você vai ver no Velho Testamento, são 50 menções, 50 nomes diferentes. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Sabaó, o Senhor da guerra. E cada livramento que Deus ia dando, eles iam colocando um nome. Porque esses nomes, na verdade, o conjunto deles demonstrava o caráter, mostrava quem era Deus. Até que vem Jesus, que a Bíblia fala é a exata expressão do Pai. E ele nos apresenta talvez o nome que seja envolvido todos esses, que é Pai. Porque Pai é aquele que te sustenta, Pai é o que te protege, Pai é o que luta as guerras, Pai é o que se levanta, Pai é o que peleja as guerras, Pai é todas as coisas. Mas eu fiquei pensando que coisa linda isso, Deus ia se revelando e eles iam colocando, né, montando esse mosaico, colocando as pecinhas até que eles enxergassem Deus. E você sabe, Deus ele vai se revelando pessoalmente para nós através das circunstâncias. Quem não tem experiências com Deus pode até falar que ouviu dizer, mas como Jó fala, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. São as experiências com Deus que nos fazem conhecer a Deus. É a experimentação, são os desafios, é você talvez abrir a sua despensa e não ter provisão nenhuma lá, e alguém bater na sua porta e falar, Deus mandou te entregar isso aqui. Você falar, hoje eu conheci o Deus provedor. É que ninguém quer ficar sem comida.
Mas Deus permite, porque Ele quer se manifestar a você. Ele quer que você conheça o poder, irmãos. Você sabe, Ele quer que nós realmente o conheçamos, e a única forma de conhecê-lo. Eu sei que voluntariamente ninguém vai se colocar nessas situações, mas Deus permite aflições para manifestar o seu poder, mas também para manifestar o seu poder para os outros. Através das nossas aflições, o nome dele é honrado diante dos ímpios também. Você vê lá no Egito, onde o povo era escravo, e aí Moisés vai falar com o faraó. Veja, na cabeça de Deus tudo já está resolvido. Deus podia na primeira ali ter falado, não, liberta o meu povo, não vai, agora vai, e ter tirado o povo lá na primeira. Por que Deus não fez isso? Deus queria mostrar o seu poder. E você vê as 10 pragas que foram enviadas no Egito, todas elas eram referentes a um deus egípcio. A praga das rãs, tinha o rã, que era um deus egípcio, tinha as moscas, que eram deus que os egípcios serviam também. Então Deus, ele, através do nosso desafio, ele manifesta o seu poder para os outros. Sabe, Deus quer mostrar o seu poder. Cada testemunho, cada desafio, cada problema que a gente passa, e cada livramento é um testemunho para o ímpio, de como o nosso Deus é poderoso, irmãos. Então por isso Deus permite aflições. Mas quarto, quando você passa por esses problemas, o que acontece? Aumenta a nossa fé. Deus quer aumentar a nossa fé, irmãos. Sabe, pessoas que são cheias de fé são pessoas calejadas também, pessoas que passaram por problemas. Eu não estou falando daquela fé teorizada, porque tem gente que tem uma fé verbal, não, porque eu creio, eu isso, eu aquilo. Primeiro problema que dá, cadê o fulano? Não, está lá longe, olha lá ele, fulano, correu. Não, mas pessoas que têm experiências verdadeiras com Deus, pessoas que passaram por livramento, são pessoas que têm fé, que sabem que o Senhor, Ele honra. Então Deus permite, novamente, como eu falei, aquele pai que olha o seu filho sendo desafiado, mas ele está o tempo inteiro com as suas mãos cuidando para que ele não se machuque. Então veja, nós só conhecemos aquilo que nós experimentamos. Uma coisa é você ouvir falar do Jeová Jireh, do Deus provedor. Outra é você ter uma experiência da provisão de Deus na sua vida. É diferente, irmãos. Porque a gente ouve falar, mas talvez você pense assim, mas será que ele vai realmente fazer isso? Eu lembro certa vez que alguém me perguntou, quando eu vim com a minha esposa para esse país, para pastorear essa igreja, ele falou, foi muito difícil sair do Brasil, vir para cá, Eu falei, olha, para o seu completo desapontamento, não tive dificuldade nenhuma. A dificuldade minha foi quando, lá no Brasil, eu saí de uma cidade do Brasil para ir para outra cidade lá. Porque eu nunca tinha feito aquilo, eu não sabia, até que nível e que ponto Deus ia honrar e ia cuidar de mim. Mas quando eu fiz isso, e eu pude provar a fidelidade de Deus, e ver Ele movendo, abrindo as portas, e entender como que Deus fazia as coisas de forma miraculosa, de falar, agora eu já aprendi, agora isso já é algo resolvido dentro de mim, eu já sei, não me contaram, porque você sabe, a gente escuta muitos missionários, mas eu experimentei, eu vi a mão de Deus cuidando de mim, então agora eu posso ir. Então de lá para cá não teve problema, se for daqui para outro lugar não tem problema, porque eu já conheço o Deus que eu sirvo. Então Deus quer que você tenha experiências para que isso aumente a sua fé. Atos 14, 22 diz assim, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Você sabe, irmãos, o reino de Deus é o lugar no Espírito onde Deus governa. Quando é que você vai entrar no reino de Deus? Se você falar que é o dia que você morrer, você está errado. Porque você entrou no reino dos céus no dia que você se converteu. A Bíblia fala que você estava no reino das trevas, no império das trevas, e foi transportado para o reino do Filho amado. Qual que é o reino do Filho amado? É o reino dos céus. Então, espiritualmente, eu sei que seu corpo continua aqui. Papo cabeça hoje, Seu corpo está aqui, mas o seu espírito que estava aprisionado no império das trevas, isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, foi transportado para o reino do Filho amado, que é chamado de reino dos céus. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, você está falando que é rei, onde é que fica esse reino?
né? Porque eles pensavam que era um reino físico, mas é um reino espiritual. E o que João Batista falou quando viu Jesus? É chegado o reino dos céus. O que Jesus falou no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, né? Falou, é chegado o reino dos céus. Então veja, nós já estamos no reino dos céus. Agora, o que vai determinar se você vai desfrutar das coisas desse reino, é o tanto que a sua mente funciona baseado no reino dos céus ou no reino da terra. Então quem tem a mente no reino dos céus, consegue pensar com o raciocínio, com a lógica do reino dos céus, vai viver as coisas do reino dos céus. Quem ainda tem a mente mundana vai viver as coisas do mundo. Os irmãos estão entendendo? Sim. Quando você tem o exemplo aqui de Moisés que tira o povo do Egito. Quando aquele povo sai do Egito e Deus quer levar eles para Canaã, primeiro Deus coloca eles no deserto para mudar a mentalidade, porque escravo não pode habitar em Canaã. Então aquelas pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas, está me entendendo? Você pode ter sido salvo, mas você saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você. Eles tinham a mentalidade escrava, eles não eram mais escravos, mas pensavam como escravos, agiam como escravos, comiam como escravos, criam como escravos. Então Deus leva para o deserto para mudar a mente deles. E o fato é que ninguém mudou a mente, só os filhos deles que conseguiram não agir como escravo. Então veja, quando Deus permite, aqui fala em Atos 14 o seguinte: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Porque no meio das aflições você é confrontado com os valores da terra e os valores do reino. Se você desenvolver fé, você vai viver os valores do reino de Deus. Então, como que nós entramos no reino? Através dos problemas. Quando você chega numa situação que você resolve, você vai resolver da maneira egípcia. Você vai resolver do jeito do mundo. Mas chega num problema que o cara fala assim, é só Deus. Aí você fala, aí você tem que ir para o reino. Então a maneira de nós entrarmos no reino é como? Através de problemas que nós não damos conta de resolver. E aí nós buscamos o reino, nós experimentamos o reino, Deus age e a nossa fé é aumentada. Então nós entramos no reino através das aflições. Amém? Eu custei para entender isso aqui, espero que os irmãos tenham entendido o significado. Atos 14, 22. Por que é através das aflições que a gente ingressa no reino de Deus? Amém? Você não entendeu? Depois você assiste de novo a pregação lá no YouTube. Aleluia. Então veja, nós conhecemos, e aí vai para a célula, nós vamos compartilhar essa palavra aqui. 5, irmãos, 5 e último. Por que Deus permite que nós passemos por aflições? 5, para nos forjar um caráter aprovado. Lá em Romanos 5:3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Deixa eu dizer, Deus permite você passar por problema para revelar quem você é. Sabe, quando está tudo bem, todo mundo é amigo, está tudo certo, tudo é alegria, tudo é festa. Você conhece as pessoas no dia do problema. Você conhece as amizades no dia do problema. Às vezes o irmão chega todo feliz, pastor, te amo, essa igreja é perfeita, tudo. Falei, calma, filho, você vai descobrir quem eu sou. Sabe, eu não coloco ninguém em função nenhuma antes de passar pelo teste da decepção. Porque ninguém é tão bonzinho assim, ninguém é tão bonito assim, ninguém é tão cheiroso. Todo mundo tem problema, irmãos. E você só vai conhecer as pessoas, e as alianças só vão realmente ser firmadas no dia da adversidade. Você sabe com quem que você pode contar? É depois de passar pelo teste do problema, depois que passar pelo teste da adversidade. Então Deus permite a aflição para quê? Para revelar a gente, para nós mesmos. Qual é a nossa reação diante dos problemas? Como que você lida com as situações? O que você faz? Sabe? Pois Deus, Ele nos revela nos problemas. Você sabe, é nos problemas que a nossa fé é checada. Nos problemas que as nossas convicções são checadas.
Você sabe, eu não coloquei aqui a referência, mas tem, eu acho que é em Hebreus 11, no Rol da Fé, que fala de algum dos heróis da fé lá, crendo contra a esperança. Eu falei, uau, Abraão, o cara cansou. Ele se apegou, não sei no que ele se apegou, mas o teste da fé dele foi tão hard, foi tão difícil, né? Sabe, são nesses momentos que você avalia em quem tenho crido. Sabe, quem que é esse Deus? Né? Até onde a minha fé, até onde eu consigo realmente descansar em Deus? Ou será que essa minha fé é tão frágil que qualquer vento que passar, eu já desisti de tudo, eu larguei de todos os problemas? Sabe, Deus permite as adversidades para que nós tenhamos o caráter aprovado. Como diz o apóstolo Paulo, fala ele, bem sei em quem eu tenho crido. Sabe, para checar nossas convicções. Sabe, e Deus quando te prova, Ele não te prova porque Ele quer saber a sua reação, porque Ele já sabe. Ele quer que você saiba a sua reação. Deus quando te pergunta alguma coisa, Ele não quer saber a resposta, Ele quer que você pense na resposta. Por isso não seja tolo, não saia respondendo de qualquer forma, porque Ele quer que você medite a respeito disso. Sabe, e esse caráter aprovado, irmãos, deixa eu dizer, não é no dia que está tudo bem funcionando, não. Não é no dia que as coisas estão acontecendo, que está tudo legal, não. É no dia da aflição que você conhece quem realmente você pode confiar. No dia da aflição você conhece quem são os meninos e quem são os adultos. No dia da aflição você sabe aqueles que têm aliança com você e você sabe aqueles que não têm. No dia da aflição você conhece a resposta das pessoas. E como eu falei, não é que Deus quer te conhecer, Ele já te conhece. Ele quer que você se conheça. E que você verifique o que você está fazendo. E que você faça uma avaliação e talvez como aquela que Josué, outro versículo que a gente só conhece metade, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Mas você sabe, antes daquilo, Josué faz um discurso, eu te recomendo, lê em casa depois. E ele começa a falar de todos os grandes feitos que o Senhor havia feito, todos os livramentos e tudo aquilo que Deus havia, a fidelidade e a lealdade de Deus e tudo aquilo que Ele havia feito pelo povo de Israel. E no fim ele fala, agora hoje eu não sei o que você vai fazer da vida, se você vai servir aos outros deuses, se você vai ser um crente meia boca, se você vai ficar frequentando igreja só domingo, ou se você vai tomar um jeito na sua vida, mas eu e minha casa decidimos servir a esse Deus de forma integral. Sabe, é no dia do desafio, irmãos, que nós temos o nosso caráter aprovado, que nós podemos mostrar a nossa fé, checar as nossas convicções, e depois quando Deus nos livra, quando a gente passa pelos problemas, mais fé é acrescentada, mais glória é acrescentada, vitória é acrescentada, e nós temos testemunho de fé para falar a respeito do nosso Deus. E por fim, irmãos, João 16:33, Jesus fala, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas em mim tenhais. No mundo vai ter aflição, mas em mim tenhais paz. Aonde que você precisa buscar a paz, irmãos? Sabe, não é nas coisas que a gente se apoia nesse mundo, mas esse mundo é aflição, irmãos. É porque a gente não para pensar nas coisas, mas o tempo inteiro é aflição. Quantos riscos, você sair de carro, sofrer um acidente, você, são tantos problemas que a gente sequer passa pela nossa cabeça. Talvez, mas veja, o mundo tem aflição, mas em mim tenhais paz. Jesus já falou isso. Jesus já falou, nada surpreende a Deus. Mas Ele fala, tende fé e coragem, eu venci o mundo. Sabe, eu durante muito tempo li esse versículo pensando assim, né? Aliás, isso também é um resultado de um ensino errado, né? Porque quando você ainda acha que você é justo pelo que você faz, você pensa que Jesus não veio conquistar as coisas para te dar. Você pensa que Jesus vai te mostrar a fazer o certo, né? Como se precisasse, né? Como se os fariseus não conhecessem a lei, já não tivessem vindo os profetas, precisava vir mais um para explicar para eles, né, o que tinha que fazer de certo. Então quando você pensa assim, é tipo assim, Jesus chegou lá na linha de chegada e falou, pode vir, eu consegui, vem, você vai dar conta,
Eu pensava assim. Mas hoje, entendendo a graça e que, na verdade, Jesus veio vencer a guerra que eu não dava conta e me entregar a vitória, por isso eu sou mais do que vencedor, porque eu nem lutei e já sou vitorioso. Quando ele fala, tende fé e coragem, porque eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte, já está vencida a batalha. Você não precisa passar por ela, eu já venci o mundo. Essa batalha já está decidida. Se você está em mim, você já venceu. Eu já cheguei na linha de chegada. Sabe, não está dizendo assim, não, tem de bom ânimo, vem, pode vir, eu dou conta, você vai dar. Não, não é isso. Já está ganha essa guerra, irmãos. No mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Por quê? Porque ele já chegou lá. E nós não estamos aqui ainda, irmãos, na corrida. Nós já estamos depois da linha de chegada. Já acabou, irmãos. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Já terminou essa batalha, irmãos. Essa batalha não é nossa. O mundo ainda está lutando, mas nós já estamos lá no final, irmãos. Nós já vencemos. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor.